né? Conforme a aprovação do doutor Henrique, a gente compartilhar. E vamos passar, então, sem mais delongas, a palavra ao nosso presidente, o Bismarck Bachetti. Eu sempre me enrolo para falar o nome dele, mas Bismarck, a palavra é sua. Seu som está fechado. Boa tarde a todos, Selmo, a todos presentes, Ah, doutor Henrique. Espero que esteja todo mundo bem. E queria falar só alguns segundos sobre o Cindy Rochas, aproveitar sempre as oportunidades, porque a gente tem observado que quando se trata de, de, de assuntos pertinentes aos colaboradores, seja ele na parte de desenvolvimento, junto a um comitê que a gente tem de RH, quando a gente fala de convenção coletiva, a gente sempre consegue um número maior de participantes. E talvez seja pertinente pelo momento que a gente vive, né, da falta de mão de obra e também de todo esse aspecto aí de uma possível mudança na escala de trabalho. Então, isso tá muito no nosso dia a dia, né, no nosso dia a dia. Então, eu queria desde já desejar uma reunião a todos, dizer que o Cindy Rochas tem feito algumas implantações de produtos, tem feito vários trabalhos no sentido de elaborar cursos, treinamento, aperfeiçoamento, tem feito um trabalho de aproximação dos associados, de busca por novos associados. Então, vai aqui o meu pedido para que cada vez mais a gente possa estar divulgando aí o trabalho que o Cindy Rochas vem fazendo, está divulgando o quanto é importante para nós, entidades Cindy Rochas, ter um número, um volume de associados que seja sempre mais forte nas representatividades junto às instituições e que fiquem muito à vontade para abordar a entidade através aí do Selmo, de todos os colaboradores que fazem parte do Cindy Rocha, do Dr. Henrique, que também faz parte da equipe. Então, que vocês fiquem muito à vontade para tirar dúvidas, dar sugestão e participar, levar para os donos da empresa, né, o quanto é importante essas palestras, esses treinamentos, essas reuniões que a gente faz. Então, eu faço a minha abertura aqui, eu vou muito em prol do fortalecimento da entidade. Quanto é importante a gente praticar o associativismo, eu acho que é através dele que as coisas vão funcionar, que o nosso setor vai ficar cada vez mais protegido. E quanto mais a gente conversa com outras pessoas, quanto mais a gente aproxima, né, de novo, de associados que estavam distantes ou pessoas que se associaram recentemente, vai se dando o tamanho da importância das nossas empresas estarem protegidas pela entidade por todos os anos, por toda a credibilidade que ela passa junto aos órgãos. Então, acho que é isso, de novo. Doutor Henrique sempre competente, sempre esclarecedor nas colocações dele. Espero que todos possam tirar proveito aí das explicações de tudo que ele tem para passar. Tá bem? ok, Bismarck, obrigado aí pela presença aí na abertura. A gente sabe que sua agenda aí está bem carregada. É, eu estou no meio de uma reunião aqui Ah, a online. gente sabe, Infelizmente, eu não vou né? poder participar, mas a gente faz todo o esforço para que, de novo, a gente possa agrupar, sempre no intuito de fortalecer o setor. E aí, até aproveitar essa colocação, né, o Bismarck, até para clarear, porque às vezes nem todo mundo sabe. Os diretores e conselheiros do Cindy Rochas, enquanto empresários, eles são todos voluntários, tá? Eles não recebem nada pelo tempo que eles disponibilizam para a entidade. Eu, no caso, sou contratado, então é meu trabalho fazer isso aqui é meu ganha-pão, vamos colocar assim. Mas os empresários, eles se dedicam de forma voluntária. E muitas vezes aí eu sou testemunha ao longo desses 8 anos, eles acabam botando dinheiro no bolso para fazer algumas coisas, tá? Deslocamento, uma série de outras coisas. Tá? Obrigado aí, Bismarck, mais uma vez. Eu acho que era importante dar
essa informação pessoal, porque às vezes quem está fora não sabe da realidade. Bem, Sim, pessoal, contem comigo sempre. vou pedir para quem não esteja fazendo uso, a desligarem os microfones, por favor. Eu tenho aqui como desligar, mas se vocês puderem desligar, eu agradeço. Falou, Bismarck. Nós vamos passar já a palavra para o doutor Henrique, em alguns instantes. Só dizer a vocês que chegamos a um termo negociado e também já alinhar um ponto que às vezes também há uma confusão. Quem delibera, quem aprova reajuste, valores, não é o Rochas. O Rochas, ele faz a intermediação da negociação, até mesmo para poupar, né, uma exposição desnecessária dos empresários. Tá? Mas tudo e qualquer coisa que vem para a convenção, que passa a valer, ela foi alvo de uma Assembleia Geral das Empresas, para a qual são convidados, né, convocados empresas associadas e não associadas. A gente sempre destaca isso, tá? O número, nos últimos anos, de participação subiu, isso aí não há menor sombra de dúvida, só que nós saímos de 12 participantes para 60, 70, 80, tá? É um número que cresceu bastante, mas frente às quase 2.000 empresas que a gente tem, ainda é um número pequeno, tá? Mas vocês não vieram aqui para ficar ouvindo minhas explicações nesse sentido. A grande preocupação são os termos da convenção. Eu vou passar a palavra ao doutor Henrique, mas eu vou pedir a vocês que, dentro do que nós alinhamos aqui, o doutor Henrique ele vai passar pontos de destaque da convenção e à medida que ele for passando, vocês podem ir colocando as perguntas no chat ou a nota para depois mandar, porque a ideia é que ele passe todos os pontos de destaque que ele tem para fazer da convenção, e aí, em seguida, a gente entra para a parte de apresentação das perguntas e, obviamente, as respostas dele. Tá? Doutor Henrique, nós vamos contar com a Lana aí compartilhando a tela, então, à medida que o senhor for precisando aí passar a próxima página, o senhor pode ir sinalizando para ela que ela está acompanhando. E eu vou estar aqui olhando as perguntas. Vamos lá. A palavra é sua. Pois não, Selmo, boa tarde a cada um de vocês. Nós chegamos então ao final desse processo de negociação e já antecipando, né, uma vez que o objetivo é que a empresa tenha esclarecimentos necessários ou como foi intitulado esse momento, o que a sua empresa precisa saber relacionado com a convenção coletiva que abrange os seus empregados, colaboradores, os trabalhadores, é que, concluído esse processo de negociação com o sindicato da categoria majoritária, que é o Sindimármore, assinada a convenção coletiva, ontem, inclusive, o Sindirocha já começou a divulgar o registro junto ao Ministério do Trabalho, que já foi feito também. O próximo passo agora é, efetivamente, negociar com os sindicatos de motoristas, que são categorias diferenciadas. Já tenho recebido muitas manifestações sobre quando essa negociação com os motoristas estará concluída. Obviamente que, como nós sempre fazemos, por decisão da Assembleia Geral também, já desde 2015, a base da negociação com os motoristas é a convenção da categoria majoritária do Sindimármore. Temos negociação com todos os 4 sindicatos de motoristas, que abrange todo o Estado do Espírito Santo, e certamente a base vai ser a convenção que temos com cada um, ainda que sejam instrumentos que já perderam a vigência antes, atualizando valores, mas sempre atualizando com os mesmos índices e critérios da convenção com o Sindimármore. Então, enquanto não sair a convenção com os sindicatos de motoristas, você pode continuar cumprindo a convenção que o Sindirochas tem com esse sindicato de motorista, ainda que tenha perdido a vigência, mas fazendo a correção com o que foi negociado com o Sindimármore, porque é exatamente isso que vai ser passado para os motoristas,
atualizando as particularidades dos motoristas também. E certamente, fechada a negociação com os sindicatos de motoristas, nós vamos ter uma outra oportunidade, ou por live, ou pela palestra do ENAPRAT, Encontro de Atualização em Práticas Trabalhistas, para também nivelar, padronizar, tirar dúvidas relacionadas com as aplicações aos motoristas. Uma outra coisa que é importante a sua empresa saber também é que dessa convenção coletiva nova, maio de 2026 a abril de 2028, nós não temos absolutamente nenhuma cláusula nova. A convenção anterior tinha 49 cláusulas, a convenção atual tem as mesmas 49 cláusulas. O que mudou? Exatamente o que a sua empresa precisa saber. Dessas 49 cláusulas, nós tivemos basicamente 14 cláusulas só que tiveram alteração de redação, incluindo, claro, as cláusulas de natureza salarial. Então, desse universo de 49 cláusulas que foi mantido, nenhuma cláusula nova, 14 apenas tiveram alteração na sua redação. O nosso objetivo aqui, nessa oportunidade, não é só falar dessas 14 cláusulas, mas fazer destaques do que a sua empresa precisa saber, principalmente para que o cumprimento na convenção coletiva não leve a um passivo trabalhista, que o descumprimento da convenção coletiva, por qualquer razão, às vezes até por desconhecimento, não leve a um passivo trabalhista ou demandas com os sindicatos trabalhadores ou mesmo de algum trabalhador que se sinta prejudicado e ajuize uma ação contra a empresa. Então, por isso, o nosso propósito de não só as 14 cláusulas que foram objeto de alteração, mas eu fiz aqui destaque de 21 cláusulas das 49. E as que eu não destaquei é porque não tiveram alteração nenhuma. Então, para otimizar o nosso tempo, eu não vou falar apenas das 14 que tiveram alteração de redação, mas eu vou falar de 21 cláusulas, ampliando um pouquinho esse escopo, ainda que algumas delas não tenham tido alteração de redação, mas são cláusulas que costumeiramente são objeto de dúvida, de questionamento, de notificação por parte do Sindicato dos Trabalhadores, por parte do Sindimármore, e que pode levar a algum tipo de problema para a empresa. Então, esse é o nosso escopo, esse é o nosso trabalho nesse momento, nessa primeira parte, que, como o Selmo mencionou, concluída essa passagem sobre os destaques e as explicações de cada uma dessas 21 cláusulas, porque o restante não mudou, é absolutamente o mesmo. Na segunda parte, então, todas as perguntas, questionamentos que vocês tenham, a gente se coloca à disposição para os esclarecimentos que forem necessários, e mesmo depois deles, ou apesar deles, eu continuarei sempre à disposição por qualquer forma de contato para esclarecê-los, porque o nosso propósito é sempre a ação preventiva. É muito melhor você prevenir o conflito, o cumprimento da legislação, observar, do que depois atuar na reparação, ou por uma ação judicial, ou por uma autuação fiscal do Ministério do Trabalho. Então, por isso, esse nosso propósito, a nossa preocupação. Dito isso, então, um último ponto de esclarecimento para a gente poder ir para cada uma dessas 21 cláusulas que eu chamo a atenção, é que, ao contrário do que ocorre com um texto de lei, onde a interpretação ela é ampliativa, ela é extensiva. Por exemplo, a legislação diz que o juiz, ao interpretar a lei, ao aplicar a lei, ele vai também considerar a função social, a finalidade para a qual ela foi criada. Normas coletivas, como convenção coletiva, acordo coletivo, contrato de trabalho, regulamentos de empresa, se interpretam de forma restritiva. O que seria uma interpretação restritiva? Vale apenas o que está escrito. Por isso, a importância de você conhecer a redação do instrumento e entender, então, como interpretar e aplicar num caso concreto. E com isso, então, eu peço para a Alana para a gente poder já ir na exibição do texto da nova convenção coletiva. Nós começamos a partir já das primeiras cláusulas, e logo na primeira página da convenção coletiva, independente até da exibição aqui,
né, dentro dessa live do texto da convenção coletiva. Se é que você ainda não tem, eu sugiro que você esteja acompanhando essa nossa fala com o texto da convenção coletiva atual, para te, inclusive, facilitar a abordagem, esclarecimentos de dúvidas, né? Depois dessa parte de cabeçalho, onde se identifica a convenção coletiva, que a base é 2026-2028, cláusulas formais. A primeira cláusula de abrangência, não tem modificação, óbvio, assim como a cláusula de vigência, que nessa eu quero fazer um destaque. Não mudou o texto em relação ao aspecto de direito, mas em relação a datas. Ou seja, mais uma vez, nós conseguimos uma convenção coletiva para 2 anos de vigência. A legislação prevê que os instrumentos vigoram entre 1 ano e 2 anos, no máximo 2 anos, e mais uma vez conseguimos para 2 anos, maio de 2026 a abril de 2028. E quando a gente consegue esse tipo de vigência de no máximo 2 anos, que é o que a lei prevê, sempre se estabelece, como também nessa cláusula, no parágrafo único, de que na metade do caminho, na database de maio de 2027, as partes, então, se sentarão para discutir novamente o texto, podendo ou não resultar num aditivo contratual, no aditivo da convenção coletiva. E aí, então, a previsão da convenção deste ano, para 2 anos, é que em maio do ano que vem, nós faremos, então, uma nova discussão, nós estaremos discutindo cláusulas de natureza econômica, de jornada de trabalho e também o plano de saúde, que era uma reivindicação muito chave para eles esse ano, mas não houve nenhuma possibilidade de se caminhar na discussão sobre isso, não houve nenhuma sinalização de que isso será concedido, mas eles insistem em voltar à discussão. E como discutir é próprio e é natural, e nós estaremos sempre abertos ao diálogo e à discussão. Então, eles pediram que se inserisse nessa disposição do parágrafo único da cláusula de vigência, que na data base, maio do ano que vem, além de cláusulas de natureza econômica e de jornada de trabalho, que é o que sempre entra em aditivos à convenção coletiva, quando conseguimos para 2 anos, a questão do plano de saúde vai voltar a ser discutida também, mas sem nenhum compromisso de que efetivamente haja algum acordo. Vai ser feita a discussão sobre isso, porque essa é uma questão bem mais complexa do que as outras questões, como todos sabem muito bem. Então, eu só queria fazer esse destaque, chamar a atenção que a convenção é para 2 anos. Quem tem acordos coletivos assinados com sindicatos de trabalhadores para, por exemplo, banco de horas, jornada 236, participação em lucros ou resultados, turno ininterrupto com escalas diferentes do que está na convenção coletiva, pode sim ter vigência nesses acordos específicos até abril de 2028. Se tiver vigência só até abril do ano que vem, então pode sim renovar, independente da vigência da convenção coletiva, porque a convenção coletiva não termina em 30 de abril do ano que vem, mas só em 30 de abril de 2028. Então, esse é o meu primeiro destaque, a questão da vigência e o que vai ser objeto de discussão no ano que vem. Feito isso, cláusula seguinte, contrato de experiência, não houve nenhuma modificação, mas a cláusula 4ª, devolução de documentos, teve uma pequena alteração. Essa pequena alteração, e na verdade a maior parte das alterações de redação, elas foram fruto das sugestões que a Comissão de Negociação do Sindicôncio recebeu, a partir, inclusive, de documento eletrônico que foi disponibilizado antes da primeira Assembleia e entre as Assembleias, para que as sugestões que vocês tivessem pudessem apresentar e isso subsidiasse o trabalho da comissão. Posso dizer para vocês que boa parte das sugestões que foram encaminhadas, daquilo que foi tratado, inclusive, nas Assembleias, entrou na redação da convenção coletiva nova, a não ser pontos em que não houve acordo com o Sindimármore. Nessa cláusula, por exemplo, de devolução de documentos, o que foi alterado aqui? O empregador ainda fica obrigado a devolver ao empregado sob recibo no prazo máximo de 5 dias, né? Iniciando no primeiro dia útil seguinte a entrega, independentemente de motivo ou iniciativa, cópia dos seus documentos pessoais entregues em meio físico, bem como aqueles que foram assinados, e aí vem a parte nova, a parte final do caput.
desde que não tenham sido assinados eletronicamente, o que fica expressamente autorizado sobre qualquer meio legalmente admitido. Então, a questão da documentação, agora a gente consegue ter uma redação que contemple a questão dos documentos eletrônicos, que é a tônica hoje em dia, é a base, documentos eletrônicos, e de forma que a questão de devolução fica ressalvando a questão dos documentos eletrônicos, que fica expressamente autorizada a utilização deles por qualquer meio legalmente admitido. Então, com isso, a gente consegue dar uma atualizada nessa questão da documentação. Cláusula seguinte, porque o restante também não mudou dessa mesma cláusula, na seguinte cláusula sobre ausências justificadas. Aqui nós tivemos uma única modificação relevante que se deu em face de mudança da legislação, como todos sabem. Né? A letra C da cláusula de ausências justificadas, assim como também o parágrafo único amarrando, né? Em relação às possibilidades de abono de falta, apenas a letra C, de que até 5 dias corridos em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana, iniciando-se na data do evento, salvo se essa data não for dia compensado, folga, repouso remunerado, vírgula, até 31 de dezembro de 2026, sendo que a partir de 1º de janeiro de 2027 tem que se observar as disposições agora da Lei 15.371, de março desse ano, que estabeleceu a nova licença paternidade, como já é do conhecimento de todos, que vai ter um crescimento gradual, gradativo ao longo dos anos. Então, a gente já conseguiu ressalvar aqui no texto a vigência da licença paternidade em relação à vigência da legislação que agora prevê, regulamentando a licença paternidade por determinação, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. E no parágrafo único dessa cláusula, além de prever que nos benefícios que a cláusula estabelece de ausências justificadas já estarem incluídos as disposições do artigo 473 da CLT, nós fizemos o acréscimo na parte final desse parágrafo único de que os comprovantes alusivos às ausências abonadas devem ser encaminhadas ao empregador em até 24 horas a partir do afastamento por qualquer meio, inclusive via e-mail ou até WhatsApp. Então, nós conseguimos trazer para essa cláusula essa previsão que já constava na convenção anterior sobre a entrega de atestado médico. Então, é a mesma redação que a gente tinha na convenção anterior sobre a entrega de atestado médico, trouxemos para cá também para ficar mais clara a entrega do comprovante da ausência justificada ao empregador e isso poder ser feito também por qualquer meio, inclusive por e-mail ou até pelo WhatsApp. Então, essa foi também uma outra alteração da redação. Cláusula seguinte, sobre empregado estudante, não teve nenhuma modificação. Auxílio escolar também não teve nenhuma modificação, mas sobre o trabalho da gestante, cláusula 8ª, nós tivemos uma pequena adequação de redação, fruto, inclusive, de sugestão que foi encaminhada para a nossa comissão de negociação. O caput dessa cláusula ainda prevê a garantia de permanência no emprego da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez, até 6 meses após o parto, mediante apresentação de exame ou atestado médico, que é a mesma redação que continha antes, mas o parágrafo 1º dessa cláusula, parágrafo 1º, a parte inicial continua informando de que a empregada ela terá que ser imediatamente realocada de área ou função quando, em suas funções normais, estiver exposta a situações de risco na sua gestação, bastando para isso apresentar o laudo médico. Mas aqui foi acrescentado um texto final, vírgula, podendo excepcionalmente a realocação ocorrer em até 30 dias, desde que o laudo médico permita isso. Ou seja, é um prazo, uma carência mais excepcional, podendo excepcionalmente essa realocação, essa mudança de função, ter uma tolerância de até 30 dias, mas com a ressalva de que o laudo médico permita esse prazo.
A razão é óbvio de que, muitas vezes, apesar do realocamento ser imediato, muitas vezes os procedimentos internos para essa mudança exigem alguns dias para que essa mudança efetivamente ocorra. Então, havendo a permissão no laudo médico, não havendo nenhum impedimento no laudo médico em relação a prejuízo na saúde para a gestante e para a criança, é possível, então, esse prazo de tolerância no realocamento de função da gestante, excepcionalmente em até 30 dias. Cláusula seguinte, comprovante de pagamento, o caput também não mudou, mas nós fizemos uma alteração nos parágrafos 1º e 2º em relação ao comprovante de pagamento, também fruto das sugestões que nós recebemos de vocês. Parágrafo 1º, então, agora diz que fica dispensada a assinatura do empregado no contra-cheque impresso sempre que o pagamento for efetuado por meio de depósito bancário e ou outro meio equivalente, que é basicamente o que nós tínhamos antes, mas prevendo agora um parágrafo 2º, em separado, de que para cumprimento dessa disposição, o empregado deve manter atualizado o seu endereço de e-mail e telefone de contato. Então, a gente tem agora, de maneira muito clara, de que essa atualização de dados de contato do empregado, inclusive do endereço de e-mail e telefone de contato, ela deve ocorrer. Então, isso ajuda a gestão das empresas a mostrarem a importância de se manter atualizados esses cadastros dos empregados, né? E eu aproveito aqui essa menção para falar uma situação que muitas vezes acaba sendo rotineira, infelizmente. Empregado, por qualquer razão, fica afastado do trabalho, a empresa não consegue contato com ele, e muitas vezes o endereço não está atualizado também para correspondências. Então, deve sempre manter esses cadastros atualizados, inclusive de endereço, porque se, por exemplo, numa situação de um abandono de emprego hipotético, presumido, onde o empregado não comparece mais e a empresa não tem contato, ela pode encaminhar ofício para o empregado, e se ela não tem os dados de contato dele, não só telefone e e-mail, mas o endereço físico dele atualizado, isso pode ser um problema. Então, mantenham sempre esses dados atualizados. Por isso, a importância dessa previsão na cláusula sobre o comprovante de pagamento também. Cláusula seguinte, declaração de tempo de serviço e também a outra ferramenta de trabalho não tiveram nenhuma modificação, são as mesmas redações de convenções já inclusive bem antigas, disposições que já constam há muito tempo já. Aproveito até para chamar a atenção de vocês de que da nossa parte nós queríamos eliminar uma série de cláusulas da convenção coletiva. O objetivo era enxugar o texto, mas obviamente que isso se dá no processo de negociação, onde nem sempre aquilo que nós queremos prevalece, nem sempre aquilo que os sindicatos trabalhadores querem prevalece, mas aquilo que é possível para viabilizar um acordo. Então, ainda algumas cláusulas que, eventualmente, da nossa parte já poderiam não constar mais da convenção, ainda constam, porque a base desse ano foi, se eles não conseguiram benefícios novos, como o plano de saúde, por exemplo, e outras cláusulas novas, eles queriam manter pelo menos o texto atual para que então se fizesse apenas ajuste de redação, e foi o que foi possível agora. Então, essas cláusulas permanecem como estão. A cláusula seguinte, 12ª, que trata de aposentadoria, o caput não teve modificação, assim como o parágrafo 1º e o parágrafo 2º também não. E o parágrafo 3º, ele teve uma adequação de redação no que tange à questão do empregador fornecer o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário. A intenção do Sindimármore era, na verdade, criar algumas outras obrigações junto à entrega desse documento, e isso nós não permitimos, por óbvio. Então, o que constou na redação do parágrafo 3º dessa cláusula sobre o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, são, na verdade, disposições que ou já estão no próprio documento por determinação de lei, ou são informações que já constam do e-social e já estão disponibilizadas tanto para o governo quanto para os trabalhadores. Por isso, então, apesar da redação desse parágrafo 3º ter sido desdobrada em incisos, tratando sobre o que vai constar do PPP, mesmo agora na sua forma eletrônica, não há nenhuma obrigação nova, a não ser informações que ou já constem do PPP mesmo eletrônico,
ou informações que já constam do e-social e já estão disponibilizadas ao próprio trabalhador. Por isso, então, é apenas uma modificação de redação. Cláusula seguinte, sobre registro de ponto, 13ª. Aqui nós tivemos também uma modificação de redação pequena. No caput, por exemplo, os empregadores manterão registro de ponto obrigatório, manual, mecânico ou eletrônico, e aqui mais uma vez eu lembro que eu sempre falo, apesar da legislação estabelecer um limite mínimo de empregados para isentar de controle de ponto, o controle de ponto, o registro de ponto, ele é algo que é favorável para o empregador, porque se ele não mantivesse esse controle, o ônus de prova seria do empregador, se o empregado alegar que fazia hora extra e não recebia, que teve desconto de falta e não faltou, enquanto que se tem o registro de ponto, o ônus de prova se inverte. É do empregado que não vai só poder alegar que não recebia horas extras, adicional noturno, por exemplo, mas ele vai ter que fazer prova disso. E se não fizer, o registro fica prevalecendo. Então, por isso, a gente já tem essa previsão de muitos anos de que no setor de rochas as empresas vão manter registro de ponto, independente do número de empregados. Mas a gente mantém as alternativas da lei. Esse registro pode ser manual, mecânico ou eletrônico. Pode, inclusive, haver sistemas concomitantes. Pode adotar um sistema mecânico em setores, eletrônico em outro, manual em um setor, mecânico em outro, os 3 sistemas em estabelecimentos diferentes, em setores diferentes, não tem problema nenhum. O que foi inovado aí? Vem no caput dizendo que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária ou variações de horário no registro de ponto não excedentes de 10 minutos diários, quer seja na entrada ou na saída do trabalho. Então, aí no caput, essa parte final foi inserida para prever que essa tolerância na variação de ponto, que a lei fala em 10 minutos, ela diz agora que essa variação que não vai ser computada como extraordinária, essa variação de 10 minutos diários, pode se dar tanto na entrada quanto na saída. E isso acaba sendo um ganho para o setor, porque o que vem se interpretando apenas no texto frio da lei é que 10 minutos diários seriam 5 minutos pela manhã para mais ou para menos e 5 minutos na saída para mais ou para menos. Só que o artigo 611-A da CLT permite que a negociação coletiva prevaleça sobre a lei quando trata da jornada de trabalho, ressalvados os direitos indisponíveis do trabalhador. E o Supremo Tribunal Federal também vem entendendo isso, a prevalência do negociado sobre o legislado dentro dos limites constitucionais. Então, aqui a gente consegue, na negociação, uma tolerância um pouco maior, independente de ser na entrada ou na saída. Isso cria-se uma facilidade que antes não existia. Tá? Parágrafo 1º, a gente deixa claro que na adoção de registros eletrônicos, o empregador pode disponibilizar espelhos de ponto na forma eletrônica quando solicitado pelo empregado. Então, quem utiliza sistema eletrônico, então, pode disponibilizar esses espelhos também de forma eletrônica quando for solicitado pelo empregado. Com isso também a gente cria aí uma segurança maior para quem utiliza sistema eletrônico em relação à comprovação do registro feito. Não é? Os parágrafos seguintes, 2º, 3º, 4º, 5º, tratam do sistema alternativo de ponto, que não mudou, continua tendo a mesma redação. Cláusula seguinte sobre jornada de trabalho, 14ª, não teve também nenhuma modificação, mas eu só gostaria de chamar a atenção para vocês para um ponto que a gente conseguiu colocar no aditivo do ano passado e está incorporado na cláusula de jornada desse ano, que é em relação ao parágrafo 3º dessa cláusula, dizendo que o empregador pode implantar a compensação de dias de carnaval e feriados pontos que recaiam na vigência da convenção, ou seja, o restante de 2026, o ano 2027 inteiro e até abril de 2028. Aí, considerando esses dias, né, os dias ponte, que são os dias havidos entre feriados, quer sejam municipais, regionais, nacionais, que antecedem um feriado ou um dia não útil,
na forma do seu calendário interno, se aplicável, ocasião na qual os dias folgados serão devidamente compensados com igual número de horas suplementares realizadas. Ou seja, essa compensação do carnaval e dos dias entre feriados, né, os dias de ponte entre feriado, não precisa nem de banco de horas. O próprio empregador já pode estabelecer dentro de um calendário quando vai fazer essa compensação. Então, é muito comum a gente ter situações em que, ocorrendo feriado, muitas vezes há dúvida em relação à forma de compensação. Então, em relação a carnaval e os dias que ocorrerem antes de feriados, os dias ponte, né, entre feriados, esses podem ser objeto de compensação livre. Inclusive, o CAPT já permitia a compensação, e isso ficou muito mais claro agora. Então, só chamando atenção para vocês em relação a essa disposição. E o restante continua sendo a mesma redação que nós tínhamos em relação às jornadas de trabalho. Tá? Por exemplo, o parágrafo 7º dessa cláusula de jornada, né, diz que casos especiais são resolvidos mediante acordo coletivo. E aí, a gente também já conseguiu inserir no texto anterior, e foi mantido agora, de que se não houver maioria de empregados beneficiados sindicalizados, o sindicato ele pode cobrar uma taxa negocial do empregador interessado, o sindicato dos trabalhadores, óbvio, né? Equivalente ao menor piso salarial, uma vez esse valor para cada grupo de 20 empregados não sindicalizados, limitado a um teto de 10 vezes esse menor piso quando atinge 200 ou mais empregados, porque antes dessa previsão, a empresa queria fazer um acordo coletivo com o Sindimármore, e o Sindimármore dizia, olha, se não tem empregado associado, eu não faço acordo coletivo. Isso era um empecilho. Então, esse empecilho não existe mais. Então, é possível até essa possibilidade essa situação do acordo coletivo quando a empresa não tenha, né, a maioria dos seus empregados sindicalizados e que pudesse fazer a negociação com o Sindimármore, desde que cumpra essa condição que está prevista agora na convenção coletiva. Então, a gente tem aí esse mecanismo que foi mantido, e eu faço esse destaque porque muitas vezes a empresa pode achar que, se não tem empregado associado, o Sindimármore poderia impedir a negociação de um acordo coletivo por conta disso, e isso não ocorre mais. Cláusula seguinte, sobre turno ininterrupto, também não teve modificação nenhuma. E aqui, também, o único destaque que eu faço é, mais uma vez, a previsão, dessa vez no parágrafo 2º da cláusula 15ª, de que, apesar da convenção reconhecer o que está na Constituição Federal, que é turno ininterrupto, jornada de 6 horas, admite, então, a jornada de 8 horas, que seria 8 por 16, desde que cumpra as condições que a gente já há muitos anos tem essa mesma redação sem alteração, mas o parágrafo 2º, que também está mantido, de que jornadas diferentes, escalas de trabalho diferentes do que está autorizado na convenção, só podem ser implantadas mediante acordo coletivo entre o empregador e os sindicatos dos trabalhadores. E aí, se não tem número de empregados associados, segue a mesma regra do que eu falei da cláusula anterior, é possível ainda fazer essa negociação com aquela condição, mas precisa estar lá baseado em acordo coletivo, se não seguir a escala de turno ininterrupto, como a convenção prevê. Nós sabemos que tem empresas, por exemplo, que adotam escalas de trabalho com formas diferentes de alteração, formas diferentes de revezamento do que está na convenção coletiva. Nunca faça isso sem estar com a segurança de um acordo coletivo assinado com os sindicatos trabalhadores, porque depois o questionamento disso na Justiça do Trabalho ou pelo Ministério Público do Trabalho pode trazer um problema para a empresa. Mas a redação, ela se mantém sem modificação. Cláusula seguinte, sobre escala de 12 por 36. Essa também é uma cláusula que não teve nenhuma alteração em relação ao que nós já havíamos conseguido, sendo que nessa nós conseguimos, inclusive, uma previsão, para deixar muito claro, né, de que a escala 1236 demanda o acordo coletivo com os sindicatos trabalhadores, mas essa adoção ela vai se dar a partir da aprovação em assembleia
dos empregados envolvidos, convocados exclusivamente para esse fim, como está no parágrafo 1º, tem que ser aprovada por mais de 50% dos trabalhadores em votação secreta. Então, a gente tem aí todo um cuidado em relação à formalização da escala de 12/36, porque a gente sabe é uma escala que no passado já nos trouxe muitos problemas, né? E aí aquela mesma previsão da cláusula de jornada, no parágrafo 2º, que se a maioria dos empregados beneficiados pela 12/36 não for associado ao Sindimármore, paga-se aquela taxa de negocial com aquele critério que eu já havia explicado para vocês antes. O parágrafo 3º, prevendo que a empresa tem que oficiar com antecedência mínima de 30 dias ao Sindimármore e também ao Sindirochas, para participarem da Assembleia com direito à voz, se desejarem. Mas veja, o que a gente conseguiu no passado está mantido aqui. O não comparecimento do Sindicato dos Trabalhadores nessa Assembleia não impede a realização dela. Então, a empresa deve fazer essa formalidade na adoção do 12/36 e convocar a Assembleia e fazer a votação de forma secreta, registrar em ata, comunicar com 30 dias de antecedência ao Sindimármore, também ao Sindirochas, mas se o Sindimármore não comparece, não impede a celebração do acordo. Então, com isso, a gente conseguiu flexibilizar mais. A informação que a gente tem do Sindimármore é que hoje há, segundo eles, um número muito maior de empresas adotando o 12/36 do que antes, quando a forma do acordo coletivo ou da implantação do 12/36 era muito mais rígida, não é? Então, essa previsão aí está garantida e, com isso, a gente tem a possibilidade de que o Sindimármore se oponha à adoção por 12/36 por alguma razão ou relacionada ao descumprimento de norma de saúde e segurança do trabalho, ou alguma outra razão, conforme está previsto agora na convenção coletiva, mas essa oposição do Sindimármore, ela pode ser contestada quando a empresa, então, apresenta justificativas à chamada CPS Rochas, a Comissão Paritária sobre Saúde e Segurança criada na convenção coletiva, que está mantida e que, então, é possível ali a empresa apresentar a sua defesa em relação à oposição e o Sindimármore vai, então, se justificar se mantém essa oposição ou não, e a gente ajuda a empresa a entender se ela pode, mesmo assim, adotar ou não, quais os inconvenientes e os riscos da sua adoção. Aprovada a adoção do 12/36, os critérios continuam os mesmos, como está na redação do parágrafo 5º, sem modificação, parágrafo 6º também, não teve nenhuma modificação. Eu só chamo atenção porque é algo relevante. Cláusula seguinte, 17ª, sobre banco de horas. Essa cláusula também não teve nenhuma modificação, ela continua com a mesma redação que nós conseguimos, sendo que da redação que veio do aditivo, também do ano passado, a gente continua mantendo, prevendo que a adoção do banco de horas para compensação em até um ano não precisa necessariamente mais do acordo coletivo. A aprovação em assembleia, para poder, então, pelo menos metade, 50% dos trabalhadores em votação secreta deve ocorrer para implantar o banco de horas. Também a comunicação ao Sindimármore e ao Sindirochas com 30 dias de antecedência, sendo que, mais uma vez, a ausência do Sindimármore não vai impedir a realização da Assembleia, e aí, se a Assembleia aprova o banco de horas, a empresa pode adotar com os mesmos critérios que sempre existiram e não tiveram nenhuma modificação. Tá? Cláusula seguinte, 18ª, troca de horário de trabalho. Aqui nós temos uma modificação no parágrafo único. Esse parágrafo único foi criado para dar um pouco mais de segurança jurídica nessa troca de horários. Ou seja, quando o empregado em regime de escalas faltar, o empregador pode substituí-lo por outro trabalhador de escala subsequente, sem que isso importe na descaracterização da jornada e do regime de turnos, mas é devido pagamento de horas extras em relação ao intervalo interjornada que tenha não sido cumprido, né, como extra,
como todos sabem, entre uma jornada e outra, final e o início de outra, tem que ter 11 horas de intervalo. Então, se esse intervalo, por conta da troca de horários, não for obedecido, isso implica em pagamento de horas extras com os adicionais previstos na legislação, dependendo do dia. Então, a gente está dando aí nesse parágrafo único a segurança de que isso não vai descaracterizar a jornada nem o regime de turnos, mas o direito do empregado ao intervalo interjornada, se não for obedecido, tem que ser aplicado, tá bom? Cláusula seguinte sobre horas extras, não teve modificação, os percentuais e critérios continuam sendo os mesmos, assim como cláusula seguinte sobre adicional noturno, também não teve modificação, é o mesmo percentual, o mesmo critério até o final da jornada efetivamente trabalhada, sem modificação. Cláusula seguinte, reajuste salarial. Aqui, obviamente, a modificação é em relação ao percentual, como já foi divulgado, todos já sabem, a redação é a mesma de todos os anos, mas com o percentual de 5,2% incidentes sobre os salários praticados em abril, podendo compensar antecipações espontâneas concedidas da data base anterior, basicamente de junho do ano passado, porque o que foi dado em maio do ano passado não se compensa, porque era o que foi negociado ano passado no aditivo. Então, entre junho e abril desse ano, é possível compensar. Ainda o critério de isonomia ou proporcionalidade, o empregador adota em relação aos que têm menos de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, né? Parágrafo 2º, a necessidade de rescisão complementar para aqueles que saíram de 1º de maio até a data de assinatura da convenção, 25 de junho agora, prazo de 30 dias, né, subsequentes à assinatura. Então, a convenção assinada dia 25 de junho até 24 de julho, prazo para rescisões complementares que precisam ser feitos em relação ao reajuste salarial, né? E o parágrafo 3º tratando das diferenças, né? Então, as diferenças de reajuste, tanto dessa cláusula quanto a de piso, inclusive com reflexos que, se houverem horas extras, adicional noturno e outros, né, serão pagos ou no mês de junho, para quem ainda não tinha fechado a folha de pagamento, que já terminou, por óbvio, né? Ou, segundo ponto desse parágrafo 3º, para quem já tinha fechado a folha de junho ou não pôde pagar na folha de junho, poder pagar essas diferenças em 2 parcelas com a remuneração de julho e também com a folha de agosto. Então, seria aí basicamente o mesmo critério que a gente tem todos os anos, o mesmo número de meses em atraso, também o número de meses para pagar as diferenças, tá bom? Então, isso está bem claro aí. Cláusula seguinte, pisos salariais. Aqui a gente mantém a mesma redação com uma pequena modificação. A pedido do Sindicato dos Trabalhadores, foi inserido no caput de que os pisos eles foram reajustados em 8% e não os 5,2% dos demais salários, para deixar claro não só os valores de piso, mas qual foi o percentual aplicado no reajuste na correção dos pisos. Então, os pisos tiveram um reajuste de 8%. Então, os valores tiveram um pequeno arredondamento de centavos, como todos sabem, os valores já divulgados, o valor de R$ 100 que o piso menor não pode ficar abaixo do salário mínimo vigente e compensa na database seguinte, isso foi mantido, e os valores de pisos com cada faixa, mantido a faixa, os parágrafos que definem o que se entende por servente, auxiliar, ajudante, profissional, encarregados, com os valores correspondentes, ok? Cláusula seguinte, classificação profissional em treinamento. Nós tivemos aqui uma modificação na redação dessa cláusula. Logo no caput, a gente consta agora da convenção de que o treinamento com vistas à eventual promoção, mas sem o exercício pleno das novas funções, para deixar claro de que o empregado está sendo submetido a um treinamento, a uma eventual promoção, mas sem exercer plenamente essas funções, independentemente do resultado, não pode ser superior a 180 dias, período no qual transitoriamente ele vai receber uma gratificação que é 50% da diferença entre o piso do cargo em que ele estava enquadrado e o piso daquele para o qual ele vai estar sendo submetido a uma capacitação de forma avaliada. Então, essa redação agora é para deixar um pouco mais claro essa circunstância da classificação, do treinamento, que pode levar a uma reclassificação
ou não. Parágrafo primeiro não mudou, segundo também não, parágrafo terceiro a gente teve uma modificação também. Parágrafo terceiro dessa cláusula diz agora que os empregadores poderão aplicar a regra aqui prevista, aí prevista de fazer esse treinamento, já no período de experiência. Tudo bem, já constava, mas a gente fez um acréscimo, vírgula, bem como poderão, em qualquer caso, interromper esse treinamento a qualquer momento antes do prazo final previsto. Então, é possível não só adotar esse critério para treinamento, capacitação, para uma eventual promoção já desde a vigência do contrato de experiência, como é possível também interromper a qualquer momento, por qualquer razão, e depois retomar se for o caso. Então, isso agora está previsto para deixar mais claro. Parágrafo 4º não mudou, não teve modificação. Como também não mudou a cláusula seguinte sobre adicional de salubridade. Os pisos continuam sendo a base de cálculo do adicional de salubridade sem nenhuma modificação. Chegamos na cláusula de auxílio alimentação, e essa, como todos sabem, ela teve modificação, né? Já começa no caput, prevendo que o auxílio alimentação, fixado por dia trabalhado ainda, porque o sentido é que o empregado receba alimentação no dia trabalhado, ou seja, indenizado pela alimentação desse dia, ou com esse valor disponibilizado possa adquirir a alimentação desse dia, ou receba o próprio alimento nesse dia, mas com valor a título mensal, mensalizado, agora de R$ 400, vedado o pagamento em dinheiro. Mas por que não pode pagar em dinheiro? Porque essa é uma verba que tem natureza indenizatória, ou seja, o alimento é para viabilizar a prestação de serviço, não é uma contraprestação porque o empregado trabalhou. Se fosse contraprestação, teria natureza salarial, integraria o salário para todos os fins e efeitos, repercutiria em férias, 13º, encargos sociais. Como tem natureza indenizatória, então não pode ser pago em dinheiro, que é exatamente o que a legislação prevê. Então, é exatamente essa modificação em relação a valor no caput. Parágrafo 1º está falando sobre a questão de faltas. Obviamente que aqui houve uma modificação em relação à redação anterior, mas a base jurídica é a mesma, porque a convenção ela previa, desde a implantação desse benefício e também no aditivo do ano passado, de que as ausências relacionadas com acidente de trabalho, o empregado ainda receberia esse auxílio durante 15 dias. Ou seja, não houve prestação de serviço, contrato interrompido ou suspenso, mas no caso de acidente de trabalho, ele continuaria recebendo. Agora, para que essa questão pudesse ser passada e a negociação pudesse ser concluída, que envolve contrapartidas, então foi possível fechar prevendo que, no caso de falta não justificada do empregado, o critério de desconto vai seguir essa previsão para poder, então, ter mais segurança jurídica. Então, em primeiro lugar, agora, o desconto é em relação à falta não justificada. Então, se o empregado faltar, mas de forma justificada, obviamente que ele vai ter que receber o valor correspondente, assim como era em relação ao acidente de trabalho, porque o conceito jurídico é o mesmo, a justificação da ausência, mas só se a falta foi justificada. Se a falta não foi justificada, aí prevalece o desconto, sendo que a redação fala que, como o setor trabalha majoritariamente em escala de 6 dias de trabalho por 1 dia de descanso, ainda que muitas façam um regime de compensação, tanto em turno fixo quanto ininterrupto, com ou sem revezamento, a empresa faz o desconto, dividindo o valor mensalizado de R$ 400, agora pela quantidade de dias úteis no mês em que ocorreu a falta, e o valor unitário multiplica pela quantidade de faltas. Por que essa modificação? O pedido dos sindicatos dos trabalhadores, e por isso que foi colocado, obviamente foi uma iniciativa deles, e obviamente que a nossa intenção não era modificar esse critério, mas nesse sistema de concessões e contrapartidas, isso acaba sendo o que viabiliza o fechamento da negociação, por exemplo, empregado que trabalha em escala de 12 para 36, em que apenas a questão de um dia não resolve, uma vez que ele vai trabalhar 12 horas e vai folgar 36 horas, e ainda outras formas de escala também. Então,
essa regra para a fórmula do desconto, apesar de não ser a ideal, foi a possível para viabilizar o fechamento do acordo e certamente nós vamos acompanhar a execução do cumprimento dessa previsão e, se for o caso, na negociação do ano que vem, que a gente vai discutir questões de jornada de trabalho, salariais, e a questão do plano de saúde, isso pode, como foi feito também no aditivo do ano passado, ser objeto de discussão para, se for o caso, também alterar. Parágrafo seguinte, parágrafo segundo, não teve modificação, terceiro também não, mas no quarto a gente também conseguiu uma modificação e dessa vez a pedido também das sugestões apresentadas à comissão de negociação. Esse parágrafo quarto agora, ele prevê que o fornecimento relacionado com o auxílio alimentação, quer seja ticket, cartão magnético, outros meios equivalentes, é feito mensalmente até o último dia útil do mês antecedente ao uso, mas veja agora uma modificação. Em caráter excepcional, então quer dizer, não pode ser uma regra, em caráter excepcional, é possível, fica ressalvada a possibilidade de tolerância até o 5º dia útil do mês seguinte, desde que o empregado informe aos trabalhadores o dia em que estarão disponíveis para o uso. Então, é possível, caráter excepcional, uma tolerância em relação à previsão anterior, que era até o último dia útil. Então, essa é uma previsão nova. Parágrafos seguintes, quinto, sexto, não tem modificação, e no parágrafo 7º também não, parágrafo 8º, a previsão sobre diferenças, né? Então, em face do reajuste para R$ 400, que retroage a 1º de maio, que é a data base da categoria, né? Então, as empresas vão ter que efetuar os créditos, porventura apurados, em valor equivalente às diferenças dos meses de maio e junho, em até 2 parcelas, bem como tendo como prazo para cumprimento estabelecido os dias 30 de junho e 30 de agosto. Então, essas diferenças, elas também podem ser cumpridas em até 2 vezes, como ocorre também com as diferenças do reajuste salarial e dos pisos salariais, tá certo? Depois, cláusula seguinte, auxílio combustível, não teve nenhuma modificação, permanece a mesma redação anterior. Cláusula seguinte, rescisões de homologações, também não teve modificação. Cláusula sobre aviso prévio também não mudou, assim como cláusula sobre uniforme, responsabilidade técnica, instalação elétrica, proteção contra queda, serra circular, proteção trabalho individual, proibição trabalho individual, não modificou. Mas a cláusula 35ª, comunicação de acidentes, nós temos aqui uma modificação. O caput dessa cláusula prevê agora que os empregadores encaminharão ao Sindimármore o relatório, espelho da CAT e o recibo da entrega da CAT, que venha a ser expedido eletronicamente pelo E-Social, a Previdência Social, enviando cópia também ao Sindirochas, apenas para ciência e controle. Então, o que modificou aqui? Primeiro que, como nós sabemos, a emissão agora da CAT é, via de regra, pelo E-Social. Então, a empresa agora vai encaminhar para o Sindimármore o relatório, que seria um espelho da CAT, né? E recibo da entrega da CAT, quando isso efetivamente ocorrer, né? Dentro da previsão do prazo de 5 dias, com tolerância de mais 5 dias, mas enviar também uma cópia ao Sindirochas, apenas para ciência e controle, porque muitas vezes isso acabava sendo uma informação unilateral que só o Sindicato dos Trabalhadores tinha, e o Sindirochas, quando procurado, provocado, principalmente pelo Ministério Público do Trabalho, não tinha informação sobre isso. Então, apenas para ciência e controle, a previsão de encaminhamento da informação também ao Sindirochas, tá certo? A questão do descumprimento não teve modificação, em relação apenas ao envio ao Sindimármore, é que pode ter a multa, como já era previsto antes, por isso o cuidado de, tendo feita a emissão da CAT por qualquer meio, encaminhar a comunicação aos sindicatos trabalhadores e agora a cópia dessa comunicação também ao Sindirochas. Mas não encaminhar aos sindicatos trabalhadores pode trazer o cumprimento de uma multa prevista na convenção coletiva, que não houve modificação em relação a isso, ainda que nós quiséssemos já ter excluído isso também.
Tá? Cláusula seguinte trata da Comissão Permanente de Saúde e Segurança do Trabalho, a CPS Rochas, que não teve modificação, que é aquela comissão que pode ser uma instância para o Sindimármore se justificar em relação à oposição do 1236 e a empresa justificar se realmente estava cumprindo ou não norma de saúde e segurança do trabalho, né? Cláusula seguinte trata do anexo 1 da NR11, não modificou, até porque a norma regulamentadora 11, no seu anexo 1, não teve modificação ainda, então a redação está aqui. Nós queríamos ter excluído essa cláusula, mas também o Sindimármore não concordou para poder fechar o acordo, então, em manter, então, pelo menos por hora está mantida a cláusula. Cláusula 38ª, atestado médico, não teve modificação, a regra para a entrega do atestado médico continua sendo a mesma da convenção anterior, assim como cláusula 39ª, que trata do uso de aparelho celular, também não teve nenhuma modificação, continua sendo a mesma redação, tá certo? Já a seguinte, cláusula 40ª, seguro de vida em grupo, uma única modificação, que é os valores de cobertura. A redação permanece exatamente a mesma em relação à convenção anterior. Os empregadores vão manter sem ônus para os empregados, seguro de vida em grupo, com cobertura para morte natural, com indenização mínima agora de R$ 75 mil e de 150 mil se houver um acidente, ele for acometido por invalidez permanente ou falecer, o valor dobra. Né? Os parágrafos continuam com a mesma redação, então não teve modificação. O que modificou foram os valores de cobertura. Então, as empresas devem estar atentas para, então, chamar os seus corretores de seguros, seguradoras, e então estabelecer as alterações nas apólices em relação aos valores de cobertura, que passando de 70 para 75 mil e 150 mil, e não os valores anteriores. Cláusula seguinte, sobre preenchimento de vagas, não teve modificação. Comunicações sindicais também não teve modificação. Cláusula sobre mensalidade sindical para o Sindimármore também não teve modificação. A regra continua sendo a mesma. Assim como a cláusula 44ª, que trata da taxa negocial dos trabalhadores. A base é a mesma, com a redação do aditivo do ano passado, claro, atualizando os meses de desconto da taxa negocial para o Sindimármore, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, em relação ao início do ano que vem, mas prevendo aí no final do item 1, de que, em se tratando dos meses de admissão e desligamento, vai incidir de forma proporcional aos dias de efetivo trabalho, que é a mesma redação que constava não da convenção anterior, mas do aditivo do ano passado. Tá certo? A forma de oposição também continua sendo a mesma, relacionada com a convenção anterior, com o aditivo anterior, no item 4, de que apenas os trabalhadores, de forma individual, podem apresentar oposição ao desconto da taxa negocial perante o sindicato por qualquer meio lícito e eficaz de comunicação, não é? E entregando cópia desse e-mail ou comprovante do meio utilizado para a empresa, e a partir desse momento não sofre mais o desconto desde que encaminhe até o dia 20 do mês em curso, ficando a isenção para o mês seguinte se ultrapassar essa data, né? Teve gente que falou, como a convenção foi assinada dia 25, como é que fica? Mas o desconto só começa em julho. Então, as oposições apresentadas, desde que até o dia 20 de julho, elas valem para o próprio mês de julho, tá certo? Mas por qualquer meio eficaz de comunicação, o empregado não precisa comparecer diante do Sindimármore. Nós não modificamos o critério é um critério bem razoável e que, então, foi mantido sem nenhuma modificação em relação à forma de oposição da taxa negocial, tá? Cláusula seguinte, relação nominal de empregados, também não modificou, mas eu só faço um destaque aqui, porque o Sindimármore queria muito que essa entrega de relação fosse mensal e não bimestral. E já que eles queriam manter a base da convenção anterior, nós então também insistimos em não alterar. Então, se a convenção já previa a entrega bimestral, a gente também insistiu em manter, mas não pode ser esquecido, deixado para lá a entrega dessa relação, porque é com base nela, apesar da Lei Geral de Proteção de Dados, o Sindicato dos Trabalhadores é uma entidade tratadora de dados, né, porque decorre da relação de emprego, a legislação ressalva isso,
Então, é para conferir se os descontos foram efetivamente feitos e repassados para não ocorrer apropriação indébita, conferir o cumprimento da convenção coletiva em relação a pisos, enfim, essa é uma obrigação de, pelo menos bimestralmente, encaminhar essa relação nominal. Então, estejam atentos para isso, porque isso é constantemente objeto de alguns ofícios do Sindimármore alegando descumprimento da convenção coletiva, tá bom? Mas a redação não mudou. Cláusula seguinte, a taxa negocial patronal para empresas que não sejam associadas ao Sindirochas também não mudou, é a mesma redação, assim como em relação à parte dos trabalhadores, né? Não modificou em nada. A cláusula seguinte, acesso do direito sindical à empresa, também não modificou, assim como a cláusula de extinção ou alteração na atividade empresarial, que leva a uma comunicação ao Sindicato dos Trabalhadores e também ao Sindirochas em relação à ratificação de registros quando ocorrer extinção, suspensão, mesmo que temporária, das atividades do empregador ou alteração do nome empresarial para fins de adequação de cadastro, tá? Apenas para isso, mas vejam que é uma disposição da convenção que também não é nova e que também foi mantida. E, por fim, a última cláusula, para a gente terminar essa exposição, né, como eu falei para vocês, a última das cláusulas que eu faço destaque, a última mesmo, a 49ª, penalidades. Aqui o valor da penalidade, da multa por descumprimento, foi corrigida no mesmo percentual da correção dos salários, 5,2%. Então, em 1.467,54, nós não arredondamos aqui, né? Mas com uma modificação. Ainda prevê que, em caso de reincidência, a multa ela é aumentada em 60%, parágrafo 1º, mas no parágrafo 2º, agora, da cláusula de penalidade, prevê que fica estabelecido que é concedido prazo de 15 dias para regularização. Em se tratando de verba salarial, esse prazo é de 5 dias, a contar de contatos escritos entre o Sindimármore e o empregador, podendo o empregador ser cientificado por meio eletrônico com validade a partir da confirmação do recebimento. Não mais prazo de 15 dias apenas para quem seja associado do Sindirochas. Então, agora, esse prazo é para qualquer situação, desde que o problema não seja de natureza salarial, porque se for referente a salários, o prazo para cumprimento, para regularização é menor, de 5 dias, porque envolve questão salarial. Se não, ele tem que observar o prazo de 15 dias, independente de ser ou não associado ao Sindirochas. E parágrafo 3º, de que se eles ajuizarem a ação antes disso, o Sindimármore é quem vai ter que pagar a multa a favor do empregador, por isso ele vai ter que obedecer esse prazo. Então, vejam, essas foram as alterações e os destaques do texto da nova convenção coletiva. Eu procurei chamar a atenção para vocês sobre o que mudou, aonde mudou, ou o que não mudou e que merece atenção. E eu penso, Selmo, que agora, então, basicamente aí 1 hora de exposição do que é relevante, do que as empresas precisam saber, a gente se coloca à disposição para as dúvidas, os esclarecimentos que tenham chegado aí pelo chat. Ok, doutor Henrique, realmente deu aí 1 hora de exposição. Vamos partir para as perguntas, né? Nós temos algumas, aí eu vou começar aqui. Deixa eu abrir. Nós temos uma pergunta do Diego Menezes, da Gramarcal. Ele dá boa tarde. Aí ele pergunta com relação à alteração de valor no ticket de alimentação. A empresa que fornece alimentação e o valor para o funcionário ficaria abaixo do valor convencionado? Como proceder com essa diferença? Pois não. Como a gente já tem, desde o início de implantação desse benefício, a previsão de que esse valor mínimo ele pode ser utilizado sob qualquer forma, então quem fornece alimentação, por exemplo, através de marmita, por exemplo, tem que apurar o custo unitário. Se o custo unitário ficar abaixo de R$ 400 por mês por empregado, vai ter que complementar. De que forma? A empresa escolhe, se é por ticket, se é por cesta básica ou por qualquer outro meio de alimentação. Só não pode ser em dinheiro, mas tem que ter o custo unitário por empregado mensal de pelo menos R$ 400. É o ônus da empresa fazer a apuração desse custo, para poder, então, se for preciso, provar que cada empregado recebe alimentação por qualquer meio, ainda que sejam por vários meios concomitantemente,
mas de pelo menos R$ 400 por mês. Então, se precisar, tem que complementar. Se dava marmita só, fica abaixo de 400, tem que complementar, que pode ser por ticket ou qualquer outro meio de alimentação. E doutor Henrique, vamos à próxima aqui, da Keren. Uma parte da resposta da pergunta dela já foi até respondida. Ela tinha apresentado sobre documentos admissionais e demissionais, ambos podem ser assinados de forma eletrônica. E aí ela perguntava depois se o espelho do ponto podia ser disponibilizado em forma digital, mas eu lembro que o senhor comentou que se o empregado pedir o espelho, ele pode ser, né, no formato digital também. Então fica só essa pergunta aí da assinatura admissional e demissional sendo de forma eletrônica. Toda a parte de documentação, ela pode ser feita de forma eletrônica, digital. Nós já temos a CTPS digital também. Aliás, sobre a CTPS digital, eu aproveito que, costumeiramente, o Sindicato dos Trabalhadores me procurava falando que tinha situações em que o empregado não tinha aberto a CTPS digital e pedia para a empresa abrir a CTPS digital para ele e não fornecia a senha com a qual abriu a CTPS digital. Se isso acontecer, esse é um documento do empregado. Então, se a empresa, em qualquer situação, fez isso, a senha tem que ser entregue ao empregado, que é um documento do empregado. Então, também, essa forma eletrônica de manutenção e expedição de documentos é admitido, sim. Ok. Vamos para a próxima aqui, do Igor Leandro, sobre a cláusula 16ª, escala 12 por 36. A empresa está com o acordo coletivo de trabalho vencido desde o dia 30/4/26. Já que agora a CCT está aprovada, ao agendar a assembleia com o Sindimarmore, esse ACT poderá ser retroativo a 1/5/2026? Sim, ele pode ser retroativo, sim, será retroativo, sim, mas tenha realmente a renovação prevendo essa retroação. Não deixem de pedir essa retroação. Se o Sindimármore, por qualquer meio, se negar, falar que é só a partir da data de agora, e não aceitem. Isso é retroativo, sim, porque a convenção ela manteve a mesma regra da convenção anterior e é retroativa a 1º de maio. Então, os acordos coletivos também podem ser retroativos a 1º de maio. Ok. Uma pergunta aqui da Patrícia Rosa, que ela fala assim, para as empresas que já concediam o ticket no valor de R$ 400 ou mais, como é feito o reajuste agora? Veja, a convenção ela não previu critério de reajuste, ela prevê valor mínimo. Então, quem já concede um valor mínimo, ela está cumprindo o que a convenção prevê. Ela pode, se ela quiser, reajustar, assim como em qualquer momento pode. A convenção fala em valor mínimo. Ela não prevê que, olha, todo mundo que já concede vai corrigir o benefício em tantos por cento. Ela prevê sempre valores mínimos, desde o início de implantação do benefício, é assim, continua assim e vai ser assim, ainda que o valor eventualmente seja alterado em anos seguintes, mas vai ser sempre valores mínimos. Muitas empresas aplicam valores maiores. Vai, se cumpre o valor mínimo, corrigir se ela quiser, no percentual que ela quiser, mas ela não é obrigada a corrigir, desde que ela cumpra o valor mínimo previsto na convenção. Eita, Henrique. Tem uma pergunta do Igor Leandro aqui também. Ele fala sobre, também sobre a cláusula do auxílio alimentação, porque a empresa ela fornece refeição, seja o almoço, né? E também o ticket. E quando somos dois, o custo mensal do benefício é superior aos 400. Exemplo, eles dão R$ 200 de ticket e a refeição custa 300. Só que tem alguns empregados que não querem almoçar na empresa por opção dele, né, dele empregado. Nesse caso, a empresa é obrigada a custear R$ 400 somente de ticket de alimentação para este empregado? Veja, essa é uma situação que a empresa tem que normatizar no seu regulamento interno, de que forma que é feita a concessão da alimentação, e então, uma vez que a alimentação usufruída no local de trabalho seja facultativa ao consumo dela, não seja obrigatório, não é? O cumprimento do valor mínimo de R$ 400 tem que ser cumprido.
Então, se o empregado não consome a refeição feita, disponibilizada pelo empregador no local de trabalho, e então ele recebe, por exemplo, o ticket, o valor mínimo tem que ficar em R$ 400 em qualquer situação. Assim como o empregador pode pagar ou conceder além dos 400, mas também em qualquer meio, e por qualquer razão, o mínimo tem que ser 400. E aí, doutor Nico, eu vou aproveitar a pergunta dele, a resposta do senhor, para uma coisa que pode surgir, né? Eu vou pegar o caso, o exemplo dele aqui, dos 200 de ticket mais 300 de refeição. Caso a empresa diga assim, tá, por critério dela, liberalidade dela, diga assim, não, quem não quiser almoçar, eu vou dar o valor, né? Vou dar em espécie, lá. Ou espécie não, em ticket. No caso, a questão do ticket mais a refeição está dando R$ 500. O auxílio alimentação da convenção diz que o mínimo é 400. Mas o empregador ele vai poder, por exemplo, enquanto para aquele que se alimenta e recebe o ticket custa R$ 500, ele vai poder dar somente R$ 400 ao empregado que optou por não fazer a refeição, isso se, né, tiver regulado pela empresa? Uma boa pergunta, Selmo. Veja, o que a legislação prevê de forma expressa é que, como o benefício do auxílio alimentação, inclusive é assim que a legislação trata, né, porque pode ser por ticket, por refeição no local de trabalho ou por cesta básica, enfim, é que esse benefício não seja utilizado como remuneração. E que, por isso mesmo, a única diferenciação que se admite é em relação a empregados que têm um padrão de remuneração maior, acima de 5 salários mínimos, que o fornecimento seria facultativo e não obrigatório, mas desde que todos que recebem menos que 5 salários mínimos recebam o benefício. Fora isso, não é possível fazer diferenciação. Então, a empresa tem que fazer apuração de custo e, se tem diferença, ela vai ter que seguir o critério igual. Porque se ela não seguir o critério igual e isso ficar provado em alguma situação específica, uma auditoria fiscal ou um processo trabalhista, ela vai ter que complementar sim, porque os valores não podem ser diferentes. Boa pergunta. E aí eu vou pegar em cima da resposta do senhor, porque a gente escuta algumas coisas às vezes. O senhor disse o seguinte, que há a possibilidade de não se pagar, por exemplo, o auxílio alimentação para trabalhadores que tenham uma remuneração acima de 5 salários mínimos, né? Ok, para esse que ganha acima de 5 salários mínimos não haveria a obrigação de pagar. Mas isso, por exemplo, permitiria que a empresa, sem risco, adotasse para ele um valor de auxílio alimentação superior ao que é fornecido aos demais? Absolutamente não. Não pode haver essa diferenciação. O que, inclusive, a lei fala expressamente, né, em relação a esses que têm um padrão de remuneração maior, é que para eles receberem, todos que recebem menos que 5 têm que receber obrigatoriamente. Então, essa diferenciação, ela não pode, em absoluto, fazer essa distinção. Ok, eu fiz a pergunta exatamente porque às vezes a gente escuta, né? Não aqui no Brasil, mas na França, a gente escuta algumas coisas nesse sentido. Mas vamos lá. Sobre o auxílio alimentação, é uma pergunta da Patrícia Rosa. Sobre o auxílio alimentação, inciso um, fala em dias úteis. Considera-se o sábado para esse cálculo? Veja, por enquanto, sim. Porque a gente sabe que a gente está aí na iminência de uma discussão envolvendo a questão do repouso remunerado, que hoje é de 24 horas, né? Por isso essa questão de jornada 6 por 1, né? E o sábado ele pode ser compensado, então ele é dia útil sim, inclusive é computado como dia útil para fins de prazo para pagamento de salários. Então o sábado entra na contagem sim. Ok. E aí eu vou. Tem três perguntas aqui que também são referente ao auxílio alimentação, que é do Alcinei, da Edmila e da Daiane.
que aí eu vou pegar as três, né? Sob período de férias, haverá o pagamento normal do vale alimentação? A outra é, se o funcionário trabalhar um sábado extra, esse dia conta como dia útil para encontrar o valor diário? E, por fim, perguntando, né, primeiro há uma afirmação de que quando o funcionário é admitido após a data base, ele não tem direito a reajuste. E quanto ao ticket, ele recebe o valor atualizado? São essas três aí que. Tá, vamos lá. Questão de férias, não há nenhuma disposição. Então, como férias é interrupção do contrato, continua sendo facultativo. O empregador concede se quiser. Então, o que está previsto agora é a concessão nas faltas justificadas, mas sobre férias não foi feita nenhuma reivindicação dos trabalhadores sobre isso, não consta, a interpretação é restritiva. E no próprio manual do PAT, o Ministério do Trabalho deixa claro que é facultativa a concessão em períodos de férias. Em relação ao empregado que eventualmente trabalha dia de sábado, o sábado, nesse dia, seria considerado, sim, para fins de cálculo do eventual desconto, porque seria o dia em que ele eventualmente trabalharia, e como eu já expliquei antes, sábado é dia útil também. E a terceira pergunta, você pode rememorar aqui para A mim? pessoa afirma que quem é admitido após a data base não tem direito ao reajuste, né? E pergunta se, em relação ao ticket, ele teria que receber o valor atualizado. Tá. A partir do momento em que ele foi contratado, tem que observar a previsão da norma. Então, se ele não tem o reajuste salarial, porque foi contratado depois da database, obviamente que quem foi contratado depois da database anterior recebe proporcional com critério de isonomia. Quem foi contratado agora, depois da database de vigência, já a partir da data de contratação, o valor mínimo previsto é de R$ 400 para qualquer forma de auxílio alimentação. Ok. Uma outra pergunta, Edmila, no caso de escalas, divisão para encontro do valor unitário da alimentação, será dias úteis ou dias de escala cumpridas? O critério agora é único, é por dias úteis. Eles pediram para unificar. Vamos ver se isso depois se mostra factível ou se vai ter que ser revisto o ano que vem. Tem uma pergunta aqui que está só identificado como RH. No caso de atestado de 30 dias, sendo o 16º dia em diante pelo INSS, a empresa realiza o pagamento dos primeiros 15 dias? Sim, porque entra agora nas faltas justificadas, né? Então, nesse caso, seria assim, desde que tenha abonado a falta por atestado, também manteria o pagamento do benefício. Tem uma aqui que a pessoa pede para. Pode ser até que possa ter respostas que já teve. Ela tem essa dado satisfeita, mas ela apresentou se poderia explicar novamente sobre o cálculo do ticket e perguntava também sobre o valor da diferença a ser paga, se podem pagar ela junto com o ticket ou tem que fazer em data diferente. Não, as diferenças elas vão seguir, no máximo aí em 2 vezes, como está previsto na convenção, né? A pagamento da diferença está já bem claro ali no texto, até 2 vezes, né? Para quem não faça o pagamento de uma vez só. E o cálculo é R$ 400 por mês mínimo, e o desconto é que então divide-se pelo número de dias úteis previstos de trabalho para o empregado e multiplica pelo número de faltas naquele mês. Esse é o critério previsto agora na convenção coletiva. Uma outra pergunta aqui, para empresas que fornecem alimentação no local, como realizamos a questão do valor da alimentação para funcionários ausentes por viagem de trabalho? Quem trabalho externo, fora do estabelecimento do empregador, ele também vai ter que se alimentar, né? Então, obviamente que a forma de concessão vai ser diferente, prioritariamente por auxílio alimentação por ticket, pelas suas diversas formas, né? Ou outro meio que a empresa queira, até uma cesta básica, por exemplo, né? Então, não importa se trabalha
no estabelecimento ou trabalho externo, valor mínimo de R$ 400 mensal, e o controle o empregador tem que fazer em relação a esse custo, por qualquer forma, para seguir o que está na convenção coletiva. E aí, doutor Henrique, eu vou pegar uma questão aqui em cima, porque, por exemplo, não é incomum as pessoas que viajam, né? Algumas empresas têm a rotina, a rotina, a política de viagem e que estabelecem exatamente, porque às vezes o funcionário vai estar num outro grande centro, vai estar em locais que uma alimentação é mais cara ou não, vamos botar valores de área superior, por exemplo, ao que seria o valor dia do nosso auxílio alimentação, né? No caso, esses dias que ele está fora, esse valor pode ser deduzido daquilo que ele teria que receber? É uma boa pergunta, Selmo, porque essa é uma situação que pode ocorrer. Obviamente que, não sendo uma situação comum, rotineira, do empregado que só trabalha externo, a recomendação é ter um relatório de viagem. A legislação prevê, inclusive, pagamentos de diárias, que também não teria natureza salarial. Então, aí você tem uma outra regulamentação sobre o custeio, por exemplo, dessa alimentação em viagem a trabalho. E isso certamente pode ser compensado, sim. Pode, eventualmente, para aquele ter passado o valor que é pago para os outros, pode, porque é uma situação excepcional. O que não pode ser é o comum, o rotineiro, fazendo uma distinção muito, muito grande, né? Então, o critério tem que ser o mesmo, mas existem as exceções, e essa é claramente uma possibilidade de exceção, mas que pode sim ser comprovado através de relatório de viagem, relatório de despesas, o custeio da alimentação numa situação de viagem a trabalho assim, né? Tem uma outra pergunta aqui da Alice, bem extensa a pergunta, eu vou ler com calma. Tá. Considerando que a cláusula limita a prorrogação da jornada a até 2 horas extras diárias, sem ultrapassar 10 horas por dia, gostaria de confirmar a orientação do sindicato para situações excepcionais. Quando houver necessidade operacional de ultrapassar esse limite, como deve ser caracterizada a necessidade imperiosa do serviço? A empresa deve formalizar alguma justificativa, autorização prévia ou registro específico para resguardar a compensação ou pagamento dessas horas? E nos casos em que o colaborador precise realizar atividade em final de semana, inclusive de forma remota, qual é a orientação correta? Essas horas podem ser lançadas em banco de horas, devem ser pagas como hora extra ou dependem de autorização, formalização específica. Há algum cuidado adicional em relação ao descanso semanal e ao controle de jornada? A consulta terminou? A consulta terminou. Uma verdadeira consulta, não foi nem dúvida. Exato. Consulta. Olha só, gente, são situações realmente que acontecem e são complexas mesmo, né? Vejam, o repouso semanal remunerado tem que ser observado. Se por qualquer razão ele não for cumprido, a empresa tem que procurar disponibilizar o repouso logo em seguida. Se isso ocorrer muito eventualmente, desde que pague as horas extras, né? Ou se tem banco de horas, compute isso no banco de horas, é possível que não tenha problema. Mas se isso virar uma prática, com certeza a empresa pode ter problema. Eu já vi diversos procedimentos instaurados pelo Ministério Público do Trabalho alegando excesso de jornada, penalizando o empregador por descumprir, né, os limites mínimos de jornada. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. A pessoa fala também na questão da necessidade imperiosa do serviço. Essa é uma disposição também por muita exceção que a legislação prevê e que nessas situações de necessidade imperiosa do serviço, ela deve ser justificada sim. E aí a justificativa não é para os sindicatos trabalhadores, é para o Ministério do Trabalho.
E a partir do momento que a empresa faça essa justificativa da necessidade imperiosa, ela está atraindo a fiscalização. Então, essa é uma situação que, mais uma vez, não deve ocorrer. Se ocorrer, ser muito, mas muito excepcional e eventual, e de preferência que, obviamente, faça banco de horas, compensação, ou eventualmente até pague como hora extra, mas que isso não vire uma prática. Porque se chegar ao ponto de ter que formalizar a comunicação ao Ministério do Trabalho, com certeza vai atrair a fiscalização, pode ser autuado, pode ser comunicado ao Ministério Público do Trabalho por excesso de jornada, enfim, o risco é muito grande, porque fica muito claro que há algum descompasso no quadro de empregados em relação à jornada necessária. Então, são situações que devem ocorrer de forma muito, mas muito excepcional mesmo, tá bom? Recomendo ter muita cautela quanto a isso. Doutor Henrique. Mais uma pergunta aqui. Limite de horas extras para dias de sábado é a mesma carga horária da semana normal? O que a lei considera apenas atestados como falta justificativa para não descontar a alimentação? E em caso de declaração de comparecimento, de acompanhante, como é que se dá isso? Declarações de comparecimento não são documentos hábeis para abonar falta. O que abona falta são atestados médicos, as declarações de comparecimento não em locais por motivos de saúde, mas, por exemplo, comparecimento para ser testemunha num processo judicial, para atender um processo judicial, para atender a justiça eleitoral, aí são situações específicas e comprovações específicas. Mas declaração de comparecimento em ambulatório, em hospitais, isso não, apenas os casos que a lei determina. Inclusive, eventualmente, por exemplo, situações de acompanhamento de dependente, aí a legislação prevê, principalmente crianças, pais, mães, mas com a comprovação adequada e dentro dos limites que a lei prevê. A lei prevê limite também para essas situações. Então, se tem dúvida, consulte num caso específico se aquela possibilidade de ausência é abonável ou não, num caso concreto, ok? Ficou a pergunta da hora extra para dia de sábado, se é a mesma carga horária de semana normal. Veja, a hora extra no dia de sábado, a cláusula sobre a hora extra não mudou, ela continua prevendo em que situações é 50%, em que situações são 110%, os casos em que é 110% dos dias já compensados, né, o empregado já compensou o sábado, se ele trabalha, é 110%, mas isso não mudou, a redação continua a mesma. E se tiver alguma dúvida no caso concreto, também procura, passa para a gente que a gente vai esclarecer se é 50% ou se é 110% num caso concreto. O Alcinei ele aborda a questão da cláusula 45, né, se realmente, 45 eu não estou olhando aqui, mas deve ser o envio da relação de trabalhadores. Essa relação da cláusula 45 realmente tem que ir constando todos os colaboradores e com os salários informados, inclusive os que não contribuem. Veja, a cláusula ela prevê que é para conferência de valor descontado a título de mensalidade sindical, taxa negocial ou para fins estatísticos. Então, a partir desse momento, enviar a relação nominal de todos os empregados, contando dados de admissão e os dados, então não faz uma restrição. Então, o objetivo não é apenas conferir o desconto para quem autorizou. Então, faça sim o envio de todos, como consta na redação da cláusula, que não foi alterada, continua a mesma. E aí tem uma outra sequência de perguntas aqui da minha pessoa. Uma é se a convenção prevê alguma comunicação do funcionário para a empresa em caso de aposentadoria, se as compensações dentro do mesmo mês precisam de acordo coletivo, se as 24 horas extras por escala podem ser pagas proporcionais em período de férias ou faltas injustificadas. A outra era a questão de se precisava reajustar o auxílio alimentação para quem já paga mais de 400. O senhor já respondeu isso numa pergunta anterior, que é o que a convenção estabelece
é que deve ser pago um auxílio alimentação mínimo de R$ 400 por mês. Então, se já pagava, vai ser liberalidade da empresa reajustar ou não. Mas aí nós temos as outras três perguntas, que é da CCT, prevê a comunicação do empregado para a empresa em relação à aposentadoria, se a compensação dentro do mesmo mês precisa do acordo, e se as 24 horas extras previstas por adoção da escala pode ser paga proporcionalmente no período de férias ou falta injustificada. Ok. Em relação à aposentadoria, sim, o empregado é quem tem que comunicar. Inclusive, a convenção fala que ele tem 10 dias, até 10 dias corridos, para comunicar o empregador de que ele está enquadrado nesse benefício, né, nessa condição, a partir da data da comunicação da dispensa, porque é algo que o empregador não domina, qual é a época em que ele possa requerer aposentadoria ou não. A cláusula prevê, inclusive, que para isso ele pode até se valer de serviços que o Singmármore presta de levantar tempo de contribuição e idade para saber se tem direito ou não, mas é ônus do empregado comunicar, sim, em até 10 dias corridos ao empregador. Em relação à questão que envolve a compensação, eu só esqueci agora a segunda parte, a segunda questão, se é Pergunta se a compensação dentro do mesmo mês precisa de acordo coletivo. o parágrafo 6º do artigo 59 da CLT, ele já prevê que a compensação dentro do próprio mês pode ser feita por acordo individual, não precisa ser por acordo coletivo, não precisa ser por banco de horas, pode ser por acordo individual, inclusive nesse comunicado conjunto que Sindimármore e Sindirochas fizeram em relação aos dias de jogos da seleção brasileira na Copa Mundial da FIFA, em dias de trabalho, a gente deixou claro isso, né? O parágrafo 6º do artigo 59 prevê que a compensação dentro do próprio mês pode ser feita simplesmente por acordo individual com o empregado, tá bom? E a terceira pergunta sobre as horas extras compensatórias de turnos, né? Isso. Veja como são horas compensatórias em casos em que o pagamento seja feito, férias, 13º, entra sim pela média duodecimal em relação a esses valores pagos. Então, é média duodecimal. O senhor está falando do pagamento no reflexo das férias. Exato, das horas extras, reflexos em férias e 13º Tá. é média duodecimal. Eu estou entendendo que a pergunta aqui é o seguinte, vamos supor, ele tem um mês de trabalho, né? Na escala dele, mas ele tem lá um mês de 30 dias, que é o que ele vai receber. E ele pegou férias, por exemplo, do dia 15, do dia 16 para o dia 30. Ou seja, metade do mês ele estava de férias. A convenção prevê que a gente tem que pagar 24 horas de forma compensatória por ele estar nessa escala. Eu entendi que a pergunta é, nesse caso, no exemplo, por exemplo, que eu dei de 15 dias, a empresa pode pagar somente 12 horas para ser proporcional ao tempo de trabalho no mês? É o que eu entendi da pergunta. Ele vai receber as 24 horas. O dia que trabalhou antes das férias entra lá e o restante entra na média das férias. Ok. Mas na folha ele pode fazer distinção. Sim, porque ele não trabalha o tempo inteiro, mas ele vai receber a diferença nas férias também. Então, acaba cumprindo os 30 dias com as 24 horas extras. Beleza. Ficou a parte da falta injustificada. Se pode também haver algum desconto, se pagar proporcionalmente por ele ter faltado de maneira injustificada. Faltas injustificadas são descontadas, sim, pode ser descontada desde que seja injustificado. Aí desconta proporcionalmente em cima das 24 horas, né? Ok. As 24 horas extras compensatórias, elas vão ser em relação a quem trabalha em escala. Isso não mudou, né, continua sendo o mesmo. Obviamente que tem que ver em relação ao se houve efetivo trabalho ou não. Então, não vejo muito problema. Isso não modificou, a regra continua sendo a mesma. Eu entendi que a dúvida da pessoa foi se, como a gente tem que pagar as 24 horas, né? Se ele faltou um dia da escala dele, se ela pode ir lá e dentro daquelas 24 horas tirar alguma coisa, entendeu?
em vez de pagar as 24 horas. O pressuposto é que a jornada de turno ininterrupto deveria ser de 6 horas, permitiu de 8, com 1 hora de intervalo, então seriam de 7, e paga 1 hora extra para cada dia trabalhado. Aí o quantitativo mensal vai depender do dia trabalhado. Show. Aí foi. Vou pegar mais, que não para de chegar pergunta. Aqui é a questão do auxílio alimentação deve ser mantido durante as férias, o senhor já respondeu também, né, que não é o caso, isso aí é por liberalidade da empresa, estando inclusive essa condição prevista lá na regulamentação do PAD. Ou seja, férias não obriga ao pagamento do auxílio alimentação. Aí aqui vem uma pergunta no mar, como deve ser o cálculo do divisor? Segunda a sexta ou segunda a sábado, lembrando que nesse o sábado é compensado. Mais uma vez, é pela quantidade de dias úteis previstos de trabalho para o empregado. Ok. Boa tarde, temos um funcionário que não quer almoçar na empresa, fornecemos almoço, mas ele quer receber tique. Mas padronizamos dando almoço. Como fazer nesse caso? Mesma situação que a gente já tinha explicado antes, né? Em Uhum. relação a essa mesma situação. O empregado tem alimentação, mas ele não quer fazer, isso tem que ser tratado no regulamento interno da empresa. Se é possível isso, vai ter que ter um custo mínimo mensal de R$ 400, e quem tem que fazer o controle desse mínimo é o empregador. Aí, doutor Henrique, só tentando entrar na pergunta aqui, eu acho que a preocupação da pessoa é do tipo, ele não quer receber, eu não dou o ticket, eu só ofereço o almoço. Ele não almoça. Eu posso ficar sem dar o ticket, sem dar nada? Eu acho que a pergunta da pessoa é nesse sentido, do tipo, eu coloquei à disposição, ele não pegou porque não quis. Isso tem que ser realmente regulamentado, porque precisa saber se isso é um dia, às vezes a pessoa está passando mal e não serve a alimentação daquele dia, está disponibilizada, mas se isso é regra, então precisa definir se é regra, se é algo excepcional, e em cima da situação de regra comum, normatizar. Agora, exceções acontecem uma vez ou outra, isso não vai ser problema, não. A outra pergunta voltava à questão do ticket, a forma de cálculo, se era dia útil do mês, 12 por 36, o senhor já explicou isso aí mais de uma vez. Aqui tem os funcionários que recebem o valor acima da CCT, o reajuste desses deve ser feito. No caso aqui que recebe, os funcionários que recebem o valor acima da CCT, o reajuste desses devem ser feito no mesmo percentual de quem recebe o salário base, ou o reajuste desse pode ser diferente. Eu estou entendendo que aqui podia dar a entender que é do auxílio alimentação, mas é, a pergunta ficou que ela cita aqui o salário base, né? Sendo Então, salário base, é 5,2% o reajuste. Então, recebi acima dos pisos, 5,2% o aumento de salário para esse ano. e lembrando, né, que o que tem que ser considerado como piso, né, é o que está na convenção. Então, se ele já recebia que fosse R$ 20 a mais, ele não estaria dentro do piso. Teoricamente, ele teria o reajuste de 5,2, só que como o outro vai ser 8, ele vai acabar tendo um diferencial para poder chegar no piso, né? Perfeito. Beleza. Atestado médico inferior a 15 dias pode ser abatido, já foi respondido. Não é o caso, porque é uma falta justificada. Em falta justificada com atestado médico, não posso descontar a alimentação nesses dias. Também já foi informado que não, porque a falta foi justificada. É necessário que a empresa realize um desconto simbólico, por exemplo, R$ 1 por dia trabalhado, no salário do colaborador para comprovar que fornece alimentação no refeitório ou cesta básica. Esse desconto é obrigatório ou a empresa pode comprovar o fornecimento desses benefícios por outros meios? Veja, a questão do desconto, o que a legislação estabelece? É possível, limitado a 20% do custo unitário por refeição.
Então, não é obrigatório fazer o desconto, mas se descontar, é no máximo 20% do custo unitário por refeição. A Receita Federal tem solução de consulta relacionada com essa questão do desconto. Isso para natureza tributária ou não. Minha recomendação é observar e, se for o caso, fazer uma consulta específica da situação da empresa. Mas o desconto, ele é facultativo, ele não é obrigatório, limitado a 20% do custo unitário por refeição. Então, se a empresa vai fazer um valor único, um valor simbólico, não tem problema, desde que não ultrapasse o valor de 20% do custo unitário por refeição. Mais alguma pergunta, Selma? Desculpa, é que eu fechei o som aqui. Estou Pois falando essa não. questão do desconto, eu lembro que era feito em alguns casos até para não caracterizar que a alimentação estava sendo dada, né? E com isso gerar a parte do salário indireto. A E regra lembrando, ela continua sendo a mesma. Se tem adesão ao PAT, programa de alimentação trabalhador, não tem natureza salarial. A legislação não mudou em relação a isso. Agora, quando não tem, aí a situação muda. e só aproveitando para esclarecer, que muitas pessoas às vezes podem perguntar, por que que não ficou claro lá na convenção que poderia ser feito o desconto? Nós nos baseamos que a lei já prevê isso e porque o Sindimármore queria que constasse exatamente o contrário, que era vedada a realização do desconto. Então, nós nos baseamos na lei e dissemos assim: nem para mim, nem para você, nem eu coloco que é obrigado, ou que pode, nem vamos colocar que não pode. Segue a lei, tá? E lembrando, realmente, o que o doutor Henrique falou, para seguir a lei com base no PAT, não são só os benefícios que a gente tem ao aderir ao PAT, são benefícios e obrigações, né? Deve ser respeitada a regulamentação do PAT. O pagamento do vale pode, por regra, ser feito até o quinto dia útil ou deverá ser obedecido o último dia do mês anterior? Deve ser por exceção, fala excepcionalmente. Nós apresentamos como pedido. E o Sindimármore não queria passar de jeito nenhum. Então, entrou na média, excepcionalmente. Então, um mês ou outro cai no excepcionalmente. Todo mês não cai no excepcionalmente, não. E a gente lembra também que essa situação nos foi pedida já depois que a gente já tinha feito idas e vindas do texto algumas vezes. No momento da última revisão é que isso foi colocado a pedido, né? Então, daí que ficou nessa questão do excepcional. Qual o controle mais eficaz? Seria possível indicar ou exemplificar para o funcionário em home office, com carga horária conforme funcionamento no horário da empresa e posterior de forma contínua? Hum, Olha, cada situação tem que ser observada de modo muito particular. A legislação ela permite várias formas de controle, inclusive por meios de tecnologia de informação e comunicação. Por exemplo, quem está então em home office, acesso a sistemas, mas isso tem que estar previsto no contrato ou no aditivo contratual que estabelece a forma de prestação de serviço à distância, chamado teletrabalho. Então, o certo é estabelecer a forma de controle, qual vai ser, está normatizado, e aí sim pode exigir o cumprimento, a comprovação de estar à disposição do empregador. A gente teve, por exemplo, uma situação muito grave com o Banco Itaú, há alguns meses atrás, que alegou que estava mandando embora mais de 1.000 trabalhadores no Brasil todo, porque não estariam cumprindo as disposições do home office e depois teve que readmitir um bocado porque não estava fazendo o controle como deveria. Então, a recomendação é regulamente isso, ou no contrato, se já foi contratado em home office, ou no aditivo, se trabalhava no estabelecimento e passou a trabalhar à distância,
mas isso seja efetivamente regulado. E a forma é aquela que for mais adequada para a realidade do empregador e da forma de prestação do serviço. A lei não indica qual vai ser. O senhor já comentou também, atestado de comparecimento não abona as horas de ausência no trabalho no dia. Exemplo, atestado de comparecimento à consulta médica, exames. Ou seja, pelo que o senhor colocou, vale o atestado médico, né? Exatamente, porque atesta incapacidade, né, e não comparecimento. Ok. E aí vem aqui mais uma em relação ao pagamento das 24 horas a 50% na escala, em caso de admissão ou demissão, pago proporcional. Vai cair mais ou menos naquela história das férias e da falta, não é isso, doutor? Sim, porque é, na verdade, a previsão de 1 hora extra para cada dia trabalhado. Então, é tranquilo, não tem problema não. Aí tem uma pergunta se para compensação de horas dentro do mesmo mês é necessária a elaboração de um termo de acordo específico ou a assinatura do empregado no espelho de ponto já é suficiente para comprovar a anuência das partes. Não, a lei fala em acordo individual. Então, não basta apenas o registro do ponto, do controle de jornada, tem que fazer por um acordo individual, individualizando a concordância do empregado para compensar dentro do próprio mês. E aí tenho aqui, por enquanto, a última pergunta. E aí eu vou pegar aquela historinha doutor, que o mestre lá botou o aprendiz para responder, falou qualquer coisa ele ajudava. Eu acho que essa aqui eu consigo, né? E devemos pagar o ticket até que dia? Ordinariamente, até o último dia útil do mês. Em casos excepcionais, poderá ser pago até o quinto dia do mês subsequente. É isso? Avisando o empregado qual vai ser o dia disponibilizado, como está na convenção agora. Puxa Perfeito. vida, tirei 8. Podia ter tirado 10. Mas tá bom. Vamos nós. Bem, são 3 horas e 56 minutos. Nós estamos com quase 2 horas de live. Nesse momento aqui, as perguntas cessaram. Eu vou, antes da gente partir para os finalmente, aí para o doutor Henrique fazer aí as palavras finais dele, pedir o pessoal para abrir as câmeras, para eu poder atender a nossa. Aí eu vou ter que tirar. Deixa eu remover o destaque do doutor Henrique. Deixa eu remover o destaque da Alana aqui também. Pronto, agora apareceu todo mundo aí. Olha, nós estamos em 3 telas, tá? Então nós vamos aí fazer 3 vezes 1, 2, 3 já, para que eu possa capturar todo mundo, sempre lembrando que ninguém sabe em que tela está aqui no meu computador. Então, nas 3 vezes, aquela pose bonita, aquele olhar bacana, alegre, feliz. Então, vamos lá, preparar a primeira. 1, 2, 3, já. Deixa eu pegar. Um segundo. Agora eu vou para a segunda tela. Então, mais uma vez. Só um segundo. Ah, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Ok. A média da Marbrasa está nessa foto que eu tirei, viu, média? E agora, o último print, mas não o menos importante. Vamos lá. Prepara. 1, 2, 3 e já. Bem, pessoal, a gente está aí indo para o encerramento, né? Agradecer a participação de vocês.
colocar, dizer que o Cindy Rocha está sempre à disposição para explicar, tirar dúvidas, né? E às vezes assim, há algumas limitações, tá? Nós temos contratos com assessorias jurídicas, trabalhista, tributária, ambiental, né? E mineral, que vai até um ponto de uma resposta a uma consulta simples, né? E a gente acaba não tendo condições contratuais de atender algumas vezes alguma consulta bem mais ampla, né? Que acaba se revestindo quase que, a gente brincou hoje aqui na pergunta, mas não é aquele caso, são casos maiores, né? Que vira uma consultoria. Nesse caso, é um contato direto das empresas com os advogados, tanto da assessoria como aqueles que eles quiserem. Pode ser feito, por exemplo, eu faço uma pergunta que é simples. Aí o doutor Henrique responde e na resposta ele diz, ó, isso é desse jeito, mas é interessante que seja feito um trabalho jurídico dessa natureza. A empresa, ela não tem obrigação nenhuma de fazer o trabalho via a nossa assessoria, né? Ela pode, a partir daí, fazer com qualquer outro, como é o caso, por exemplo, de ações coletivas. Cabe muito mais, às vezes, no tributário. Quando é uma ação coletiva, o sindicato entra sem custo nenhum para as empresas. A gente entra com mandado de segurança e pronto. Agora, se for uma ação individual, a assessoria pode até dizer assim, ó, esse seu caso é dessa natureza e é interessante que você entre com uma ação judicial. Só que ela é particular. Nesse caso, é relação empresa-advogados, que pode ser tanto os advogados da assessoria jurídica, como qualquer outro que ele quiser, tá? Então, não é. E outra coisa, a gente faz isso diretamente para os associados, né? É um diferencial que a gente tem para os associados. Quem não é associado, é, em princípio, não tem vamos dizer assim, esse benefício. E sobre a convenção coletiva? Bem, associado tem, e lembrando que a ferro e fogo, se a gente for colocar assim, nós temos aquelas empresas que contribuem, fazem a contribuição assistencial, e aquelas que não fazem, né? Então, se a gente for olhar, tem sindicato que nem responde, tá? Posições, às vezes, que a gente tem a maior boa vontade de atender, mas que acaba não sendo justo com quem, ao longo do ano, está contribuindo aí para a manutenção da atividade, da entidade, tá? Mas, doutor Henrique, falar disso aí, eu passo aí a palavra sua para as palavras finais aí, né? Essa maravilha que foi a nossa negociação coletiva, até que esse ano acabou antes da feira, entendeu? Vamos nós. Pois não, gente. Agradeço a oportunidade de estar esclarecendo com vocês esses pontos, a gente conversando, e me coloco à disposição para outras dúvidas, inclusive situações que demandem essa análise específica também pode ser objeto de um agendamento com a Secretaria do Cindy Rochas. A gente consegue, via de regra, em um dia de sexta-feira, ajustar um atendimento até por vídeo chamada, dentro de um link fornecido pela Secretaria do Cindy Rochas, para também fazer um atendimento personalizado dentro da situação que caiba dentro dessa assessoria que o Selmo mencionou, tá bom? Então, estamos à disposição de todos e desejo aí a todos um bom trabalho e vamos todos agora acompanhar o cumprimento dessas normas e ver o que é necessário, eventualmente, para o ano que vem alterar. Obrigado. Seu microfone está fechado, Célio. Apesar de todas as explicações, se ainda houver dúvidas, né? Mandem a dúvida para cá, façam contato que a gente procura atender, tá? Tem uma posição aqui que esse excepcional não pode ser todo mês, correto? Correto. É excepcional, tá? Eu ia brincar antes daquela negócio do sábado,
falar que uma excepcionalidade, a gente não ia poder dizer que toda semana, excepcionalmente no sábado, acontece, né? Porque vira uma regra, mas ia ser uma brincadeira, acabei fazendo agora, tá? Bem, gente, um abraço para vocês, obrigado aí por tudo. Vamos participando, vamos trazendo dúvidas. Estamos aí, vamos trabalhar. Show? E torcer para o Brasil no domingo, hein? Abraço a todos. Obrigada. Valeu! Obrigada, pessoal.